Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou atender ao pedido da Simone Rossi, que pediu para eu dar dicas sobre a Rippling Waters. Porém, eu acabei esquecendo de perguntar se você tem a Rippling Waters variegata ou a comum. E então eu vou fazer da Rippling Waters variegata, que é a que eu tenho aqui, que tá aqui no meu cantinho, que toma 3 horas de sol. Ela deveria tomar mais, como todas as plantinhas aqui deveriam tomar mais sol. Todas elas estão sem filtro, inclusive a Rippling que eu vou estar mostrando para você hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like também, tá bom? Vamos ali, que eu quero mostrar a menina linda que está aqui, ó. Eu até estava pesquisando a Rippling Waters comum, e a Rippling Waters comum é muito linda e é maior do que essa daqui que eu tenho aqui, ó. Até, gente, uma coisa que essa plantinha aqui dá muito é cochonilha, bem parecido com aquela plantinha lá, a chaviana. Até eu tenho o exemplo aqui, ó, tá vendo? Uma roseta aqui, ó, já está com cochonilha, por causa de pouco sol que bate aqui nesse cantinho, que é 3 horas. O sol vai passando e acaba não sendo suficiente. Bate o sol, mas não é a quantidade correta, deveria ter mais. Aqui, essa plantinha aqui, como todas as outras que estão aqui, ó, no verão elas tomam sol filtrado. Nessa época do ano, nenhuma tá tomando sol filtrado, todas é sol pleno, direto. Porém, para ter um cultivo assim que você tenha mais sucesso, dê 4 horas de sol para elas não terem tanta praga, tanta doença, tanto fungo. E aqui, nesse outono agora, tá um outono bem quente. Agora tá 25 graus, então tá muito quente, mas mesmo assim, elas estão sem filtro e estão bem. Nenhuma queimou. Eu até tô observando que até teve dias que chegaram a 27 graus, está quente. Porém, eu não coloquei as telas e elas se deram muito bem. Elas estão perfeitas, nenhuma deu queimadura solar. Essa daqui, a Rippling Waters, quando eu comprei, a dona, ela tinha uma do tamanho da minha mão, assim, ó, enorme, bem grandona mesmo, ela cresce bastante. O que me faz pensar que ela gosta muito de adubação, que é uma coisa que eu não faço muito, porque eu quero enxugar a coleção, deixar que elas fiquem pequenininhas mesmo, para que ocupe menos espaço. Então, por isso é que eu acabei, às vezes eu coloco bem pouquinho osmocote e às vezes tem vaso que eu passo até sem adubar. Essa daqui recebeu adubação, ela tá emitindo folhas novas. Eu tô com várias equevérias como essa daqui, que é a Rippling Waters variegata, crescendo em pleno outono. Elas estão amando essa temperatura de madrugada, 10, 13, 15 graus, que tá friozinho, bem gostoso, e durante o dia chega às vezes a 26 graus. Não é todos os dias, tá variando muito a temperatura. Às vezes a gente fica com 23 graus, começa às vezes o dia com 13, então tá uma oscilação assim bem maluca mesmo. Então fica aqui a atualização, né, para você. Espero que tenha sido essa plantinha aqui que você queria que eu desse dicas de cultivo. Essa daqui, como todas as minhas plantinhas da coleção estão plantadas no meu substrato com isopor, eu coloco isopor aqui e aqui é o meu substrato e eu uso isopor no substrato. Se você é novo aqui no canal e você ainda não viu esse tipo de substrato, eu tenho aí na playlist substrato, tá bom?
E então, espero que você tenha gostado das dicas dela. Não é aquela coisa assim astronômica, né? Não é uma coisa muito difícil. Ela é uma planta tranquila se você der bastante sol. Mesmo assim, não é garantia que a sua plantinha não vai dar pragas, tá bom? E como a sua plantinha veio nova para o seu cantinho, vai aumentando gradativamente o sol dela. Mesmo se você mora aqui no sul, eu aqui moro em Santa Catarina, então o sol aqui da minha cidade está um pouco quente, então se eu adquirisse uma plantinha agora, eu teria que ir adaptando de pouquinho em pouquinho. Outra coisa também, uma dica muito importante que vale para toda suculenta, não só para Rippling, é o vaso. Se a tua plantinha é pequena, plante em vasinho pequeno, e aí vai com o tempo, com os anos, com o passar dos meses, dos anos, você vai aumentando o vaso e que ela vai responder muito melhor ao teu cultivo. Então, planta no vasinho pequeno, não faz mix aqui. Aqui eu já fiz mix porque eu já tinha experiência com essa plantinha. Então é uma plantinha de boa de cultivo aqui. Apesar de que eu vou ter que resolver aqui ó, com uma aguinha de vinagre, como vocês sabem. Já tem vídeo aí no canal ensinando como fazer essa misturinha de água com vinagre e botar umas gotinhas de detergente para limpar. Essa cochonilha aqui é a mais fácil de ser combatida. Aquela de carapaça é a mais danada, gente. Então, como eu tô gravando esse vídeo acho que na quarta-feira, foi que eu vi o comentário de você. Um abração, um beijão para você, muito obrigada por acompanhar o canal. E então eu vou fazendo um mini tour aqui para dar mais tempo de vídeo. Deixa eu mostrar aqui essas Lovely Rose. Rose, dá um nó na língua falar delas. É uma planta magnífica, né? Muito, muito linda. Aqui eu coloquei um bercinho que eu fiz algumas mudinhas. Aqui tem uma Lovely e aqui são várias Black Prince, que eu gosto muito, eu acho muito bonitinhas Black Prince. E volta e meia eu tô fazendo muda. E essa daqui eu não sei que planta que é. Acho que é a Purple Delight, se eu não me engano. Deixa eu mostrar esse vasinho aqui, que lindo que tá, ó. Com essa plantinha aqui, que agora eu não tô lembrada do nome, é uma Kalanchoe. Essa daqui não deu flor, ainda bem que não deu flor, porque aí eu não perco a planta, né? Eu tenho várias Kalanchoes que estão florindo lá. Aqui eu tenho orelhinha de Shrek, muito fofinha. Aqui eu tenho a Melaco, que a gente fez o replante juntos. Aqui eu tenho... Eu não lembro o nome dessa menina aqui, mas eu acho que ela é uma híbrida da Tácitus Belus. Olha que lindão, tá bem bonita. E aí, quando cai folhinhas dessa Kalanchoe aqui, ó, eu coloco em vários vasinhos. Aí nasceu aqui, ó. E aqui eu tenho outra Rippling. Olha aqui, ó. A Rippling Waters Variegata. Tá bem firminha. Só que elas não estão tomando a quantidade de sol necessária. Eu tenho que colocar algumas plantinhas aqui. Aqui são mudinhas de punita. Aqui eu tenho essa latinha com essa crassula que eu adoro, acho muito linda, muito fofa. Aqui eu tenho essa chaleirinha, ó, com a Humilis, que tá dando haste floral ali, tá com uma agavoide. Essa agavoide aqui acabou melando, aí eu fiz o corte, plantei de novo, vamos ver se ela vai desenvolver. Aqui eu trouxe um vasinho da Van Brem. Olha que linda que é essa Van Brem. O sol tá forte. E aqui tem uma Melaco que eu tô espalhando por tudo quanto é vaso. Deixa eu mostrar minha Laui, que deu apodrecimento e agora ela tá recuperada. Olha só, tá feinha, mas ela vai ficar bem. É uma planta difícil de cultivo. E agora no outono ela tá bem bonitona, olha só. Deu trabalho para eu recuperar, porque tinha que, na hora das regas, ficar umedecendo. Não podia, de jeito nenhum, fazer aquela rega abundante, sabe? Então eu ia lá, umedecia o substrato, ia tirando as folhinhas secas para recuperar ela. Mas ela estava muito grande, ela estava enorme.
Tava bem grandona, do tamanho da minha mão, assim, tava enorme. Olha só que bonitinha essa menina. Aqui eu plantei os meus sempervivos, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, plantei tudo misturado, tá tudo muito igual, não sei que planta que é. Até esse banco aqui tá um pouquinho vazio, porque eu levei várias plantinhas lá pra frente. Olha só o que acontece às vezes, ó, gente, ó. Acontece, ó, com qualquer um. Nas melhores famílias acontece isso. Eu tenho que fazer uma poda aqui, ó. Tá morrendo, tadinho. Olha só esse cacto, que lindo, ó. Tá muito bonito. Olha só. Aqui também eu tenho mais uns cactos que eu refiz, os vasos. Tá muito bonitinho. Aqui eu tenho a minha crassula mínima. Deixa eu mostrar as plantinhas aqui. Ali eu tenho outra bancada, coloquei umas plantinhas no chão para tomar um pouquinho mais de sol, né? Porque lá, ó, para lá, até lá no muro, tem 1,5 metro e acaba não batendo sol. Ali eu já dei atualização para vocês. E aí eu vou me despedir com vocês, com os meninos, de vocês com os meninos, né? Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Vamos encher esse pote de comida? Vamos? Vamos encher o pote de comida? Tchau, tchau, pessoal!